Bom dia mais uma vez a todos os nossos irmãos e irmãs. É uma satisfação, né, ver e rever cada um de vocês. É sempre bom ver os rostos dos irmãos. Fico muito feliz. Bom demais. É um compartilhar muito pequeno, mas algo que o Senhor realmente ganhou, né, dizer assim, no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A gente teve a oportunidade de participar da conferência de São Lourenço e, como o Tiago bem disse, cada conferência é única. É difícil falar em questão das ações que ela acomete a cada um de nós, mas é especial. É como cada vez que nós viemos aqui cear na mesa com o Senhor, e cada vez que você vem é algo diferente. Então, foi um privilégio estar lá, principalmente pelo amor, pelo carinho dos irmãos, da recepção. O Senhor, né, agradeço cada irmão que nos proporcionou momentos tão felizes lá. Vamos ter uma palavra de oração, um momentinho, só para que o Senhor possa nos conduzir. Senhor, nós nos achegamos a você nessa manhã. Te pedimos, Pai, para que nos oriente, nos guie e que, Senhor, eu possa transmitir aquilo que o Senhor ganhou em meu coração. Que a mesma emoção, que o mesmo sentimento possa ser repassado aos meus irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém? O texto, né, a gente pegou, foi sobre visão celestial. Eu queria ler Efésios 4:1, primeiramente com os irmãos, e depois nós vamos para Números 32. Mas vamos ler Efésios 4:1, por favor. Rogo, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, de todos o qual é sobre todos, e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Vou parar aqui. E esse foi o texto base que eles trabalharam lá conosco. Mas algo que impactou meu coração, nós vamos lá em Números 32 agora, é algo que acomete todo cristão. Mas vamos ler o texto primeiro para a gente dar um vazamento. Números 32, perdão. Números 32, de 1 a 5. Eu gostaria de falar praticamente tudo que o Senhor falou e até mesmo que os irmãos falaram, mas eu quero ater somente o que o Senhor tocou no meu coração. Números 32. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade tinham muito gado em grande multidão, e viram a terra de Zazer, a terra de Gileade, e eis que o lugar que era lugar de gado. Vieram, pois, os filhos de Gade, os filhos de Ruben, e falaram a Moisés e a Eleazar, o sacerdote, e aos maiorais da congregação, dizendo: Atarote, e Dibom, e Jazer, e Nira, e Esbom, e Eleale, e Sebã, e Nebom, e Beom. A terra que o Senhor feriu diante da congregação de Israel é terra de gado, e os teus servos têm gado. E disseram mais: se achamos graça aos teus olhos, desce essa terra aos teus servos em possessão, e não nos faça passar o Jordão.
é algo assim que mexeu muito porque a gente vê tantas bênçãos no Senhor e a gente, por algum momento, a gente pode desvirtuar o nosso foco, a nossa visão do Senhor. E vamos falar aqui a respeito deles. Eles presenciaram tantos milagres. Israel, vamos por assim, uma nação tão pequena diante de tantas cidades, puderam vencer por mão forte do Senhor. Mas chegou um momento em que a palavra que em algumas versões falam, a minha fala que viram, mas outra versão fala que eles observaram. De alguma forma, eles começaram a contemplar as bênçãos, as riquezas a quais o Senhor tinha proporcionado para eles. E de uma forma muito interessante, eles, não que isso seja errado, de forma alguma você ser próspero, não é isso. Não é disso que o Senhor fala. Mas quando aquilo que você tem passa a ser interesse seu e não do Senhor, a gente passa a usar o Senhor como um interesse próprio para nos beneficiar. E engraçado que eles passaram a contemplar, observar. Não é uma questão de ver, é observar. Você observa, você planeja, você, em outras palavras, se matuta, né? Você fica com as inquietações do coração. E de alguma forma, no meu ponto de vista, esse tipo de coisa atrapalha a visão do Senhor, atrapalha os interesses de Deus. Em específico aqui, eles não queriam passar o Jordão. E a promessa do Senhor era Canaã. Essa era a visão do Senhor para eles. Essa era a visão que o Senhor tinha, a promessa deles realmente atravessarem o Jordão e realmente estar numa terra próxima, abundante. Mas eles, de alguma forma, preferiram a bênção do que o abençoador. Eles olharam primeiramente os seus interesses. E como eu disse, isso para o Senhor cria obstáculos. E trazendo isso para nós, para mim, praticamente, não é uma questão, como eu disse, não é uma questão de ter ou não ter. São só inquietações do nosso coração. Coisas que a gente prevê, ora, e não é errado, porque a Bíblia diz que o homem faz planos e a resposta tem que vir do Senhor. Isso é algo natural. Mas quando essas inquietações impedem o nosso crescimento espiritual, impede o nosso crescimento de maturidade, de se chegar ao Senhor, isso se torna um empecilho para o Senhor falar aos nossos corações. E não é só isso. Eu anotei para não esquecer. Quando as inquietações do nosso coração ultrapassam o plano de Deus para a nossa vida, isso impede que Deus, de certa forma, fale a nós. E por um período, até impede de nós ouvirmos a resposta do Senhor às nossas orações. Por que eu digo isso? Quando você ora, você espera uma resposta do Senhor. Você aguarda. Mas quando há inquietações, quando há algo que Deus ainda não é o momento do Senhor nos dar, ainda não é o momento dele promover aquilo, ou até mesmo não está no plano do Senhor para aquilo para nós, nós ficamos obcecados, fitados em algo que Deus não está. Assim como eles estavam caminhando com o Senhor, estavam passando pelo deserto, eles tinham uma promessa, mas por algo pequeno, dizer assim, eles desviaram o olhar do Senhor. E a Bíblia assim, devemos fixar, né, os nossos olhos no Senhor, olhando para o Senhor que é autor e consumador da nossa fé. Ele tem que ser o alvo, ele tem que ser o objetivo. Sempre. Mas o inimigo de nossas almas, né, dizer assim, ele conhece os anseios e desejos do nosso coração e não é pecado. Quero deixar isso bem claro para os irmãos. São coisas lícitas diante do Senhor, mas que em momentos não convém ou que impede o mover do Senhor. E nós temos a mania de recebermos algo do Senhor e ficar contemplando.
Isso me lembrou da serpente do deserto. Está lá em Números 21, 8, 9. Os irmãos só guardem, não precisam ler, não. O Senhor criou a serpente, não vou falar o motivo, mas eu queria deixar, focar no fato de que Deus criou aquilo para libertá-los, para curá-los, por um motivo específico. Então, muitas vezes o Senhor nos dá bênçãos por motivos específicos, para glorificar o nome dele, para exaltar o nome dele, para que de alguma forma ele possa ser exaltado. Mas o cristão, como o professor Eiras, no caso, temos a tendência de sempre nos apegarmos às coisas materiais, às coisas físicas. E foi isso que eles fizeram. O Senhor promoveu um milagre, promoveu uma bênção, e infelizmente eles continuavam levando a serpente como se fosse algo grandioso. Mais uma vez, o milagre se tornou maior do que aquele que proporcionou o milagre. E isso não pode acontecer. O Senhor ele continua tendo a primazia, independente do que ele nos proporciona ou não. E eu sou grato ao Senhor porque ele tem proporcionado coisas maravilhosas. Mas esse não pode ser o objetivo por qual eu sirvo o Senhor. O Senhor, ele está acima de tudo. Nós nos reunimos porque ele é o centro, ele é o alvo, ele é o objetivo. E é essa chama que não pode se apagar em nossos corações. Sempre tem que arder. O nosso coração tem que estar na expectativa sempre que nos reunimos, sempre que encontramos com os irmãos. Há, há em nós uma chama que precisa ser mantida, de ver a bondade e a misericórdia do Senhor em cada irmão e em cada irmã. Esse é o motivo. E não simplesmente o que vai ser proporcionado. E logo depois, né, Deus teve que, através, só para contextualizar, lá em Ezequias, praticamente a data exata, não sei, entre 700 e 800 anos, Ezequias vem e tem que destruir a serpente. Mas olha quanto tempo o povo ficou se apegado àquilo. Quanto tempo Deus teve que ter paciência e esperar, e esperar, e esperar, até que alguém se levante e possa extirpar aquilo. E, de certa forma, como eu quero chamar esse ponto, deixar bem claro, quantas coisas nós nos apegamos no nosso coração. E eu volto a dizer, não são coisas que são pecado, mas são coisas que, de certa forma, ocupam um espaço onde elas não devem estar. E eu sei que é difícil, às vezes, eu falo por situação, é difícil, às vezes, colocar as coisas e confiar assim como a Bíblia fala. Colocar aí todas as coisas aos pés do Senhor. Colocar as mãos, colocar as coisas na mão do Senhor e confiar que Ele, ao seu tempo, Ele vai satisfazer o desejo do nosso coração. Seja em qualquer situação. Seja ela física, espiritual, seja a conversão de um ente querido, de alguém especial, de uma cura, de uma libertação. Ao seu tempo, o Senhor há de satisfazer isso. Mas às vezes a nossa inquietação, a gente quer, de alguma forma, dobrar o braço de Deus naquele momento. E não é aquele momento que o Senhor quer realizar. Isso é muito interessante. Só para os sentimentos, ainda assim temos nos apegados e contemplado, ou observando, ou conservando coisas em nossos corações. Às vezes nós conservamos, às vezes Deus nos liberta, Deus nos perdoa de muitas situações que nós cometemos. Mas ainda nós ficamos contemplando, nós ficamos presos a algo que Deus já não considera aquilo mais. Mas mesmo assim nós ainda, de alguma forma, estamos apegados. E como eu disse, se torna um empecilho para que Deus possa falar ao nosso coração, e onde até mesmo algumas orações ficam sem respostas, porque o nosso foco não está no Senhor, não está na vontade dele, não está no centro dele. A nossa vontade está em algo que nós colocamos ali. Que às vezes nós cantamos, servimos ao Senhor, andamos,
guerreamos, mas nós ainda não conseguimos passar o Jordão. Nós ainda estamos presos a alguma coisa. Que possamos deixar as coisas que para trás ficam e avançarmos para aquelas que estão diante de nós, mesmo que talvez nós não recebemos aquilo que ainda nós esperamos, mas que nós devemos avançar para o alvo, avançar para aquilo que Cristo quer cada um de nós. Aí nós vamos lá em Efésios 4, onde ele diz, né, que cada um de nós devemos andar de forma digna da nossa vocação, algo que Deus realmente nos chamou, e é esse ponto que eu quero entrar um pouco. Deus nos chamou para algo específico. Então nós não podemos, de qualquer forma, qualquer situação, nós não podemos deixar que aquilo atrapalhe a nossa vocação, atrapalhe o nosso chamado, atrapalhe aquilo que o Senhor quer para nós. Porque é isso que o inimigo das nossas almas quer. Ele não quer que nós pecamos, ele não quer que nós fazemos atos diretamente ofensivos ao Senhor, mas simplesmente que nós desviemos o nosso foco do Senhor. E se ele fizer isso, para ele tá bom. Ele só quer que a gente faça a obra do Senhor relaxadamente, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a gente não faça a obra do Senhor, que nós não cooperamos na obra do Senhor relaxadamente. Que tudo que nós viemos a fazer, façamos por amor, façamos com dedicação, façamos porque aquilo aquece o nosso coração, porque é um prazer fazer. E as demais coisas o Senhor irá ajustando. Devemos colocar todas as nossas inquietações em Suas mãos e esperar no Senhor Jesus. Como eu disse, eu sei que isso não é fácil. Colocar algo na mão do Senhor e confiar. Porque nós, seres humanos, temos o hábito de fazer a coisa acontecer. Eu que trabalho com construção, às vezes a gente pede um colaborador para fazer alguma coisa, e como ele não faz de acordo com a sua expectativa, você logo vai lá, quer se prontificar a fazer. Mas não é assim que deve funcionar. Eu sei que a gente tem esse ímpeto de ir lá pegar, resolver, ou até mesmo a criança está demorando a abrir o pacote de biscoito porque ela tem a dificuldade. Então, rapidamente você pega o pacote e abre. Pois não é isso. É você entregar algo e ficar na expectativa que aquilo vai ser realizado. Aquilo vai ser uma experiência única para aquela criança conseguir abrir aquele pacote de biscoito. Ou até mesmo aquele colaborador conseguir executar uma tarefa que ele tinha dificuldade, vai ser uma experiência única para ele. Então, confiar é isso. É você colocar algo no Senhor e esperar. E esperar que o Senhor possa realmente satisfazer o desejo do seu coração. É difícil. É difícil esperar. Mas esperei no Senhor e Ele satisfez o desejo do meu coração. Nem temos que avançar para o plano do Pai. Quando a gente lê lá em Efésios, ele fala andar de modo digno. Mas por que andar de modo digno? Qual que é o objetivo do Senhor? O que ele quer com isso? Isso ficou me martelando. E eu falei assim, o que o Senhor quer disso? Aí eu comecei a pegar as passagens referendo de como tem que ser o nosso andar. Vamos ler lá, por gentileza, Efésios 4. Vamos voltar lá, por favor. Deixa eu achar na minha Bíblia. Efésios 4, versículo 22 em diante. Vou ler um rapidamente e a gente vai em seguida para lá. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação que foste chamado. Aí vamos pegar o 22 em diante. Que quanto ao trato passado, vos despojeis o velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado, verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixei a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ele fala para nós andarmos de forma digna.
E logo em seguida, ele vai falando as práticas às quais nós devemos deixar e as quais nós precisamos praticar. E eu pensava assim, qual que é só o sentido? Porque isso é algo normal, é algo certo para a gente se fazer. É uma vida progressiva diante do Senhor. Mas quando a gente lê lá em 1 Pedro 2,17, abre lá, por favor. 1 Pedro 2,17, perdão, 1 Pedro 2, de 12 a 17. Vamos lá. Tendo vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras em que vos observam. Sujeitáveis, pois, a toda ordenança humana, por amor do Senhor, quer ao rei, que como ao superior, quer aos governantes, como por ele, enviados para castigar os malfeitores, para louvor dos que fazem bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem, tapeis a boca da ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade e temei a Deus e honrai ao rei. 1 Pedro, também, logo em seguida aí, capítulo 3 de 8 a 16. E finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando-vos os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, e não tornando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamados, para, para que, por herança, alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem enganosamente. Aparte-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso do bem? Mas também se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais, com medo deles, nem vos turbeis. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, de malfeitores, fiquem confundidos e que blasfema do vosso bom proceder em Cristo. Porque melhor é que padeçais fazendo bem, se é a vontade de Deus, assim quer, do que fazendo mal. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando, na verdade, a carne, mas vivificado no espírito. Eu li mais um pouquinho, vocês me perdoem. Vamos ler só o 16. Tendo uma boa consciência, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos, que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Essas devem ser as atitudes de todo cristão. Mas quando nós lemos lá em Mateus, não precisa abrir lá, meus irmãos. Mateus 5, 14, 16 e Filipenses 2, 15.
Lá fala que nós somos luzeiros. Vamos ler, perdão, irmãos, vamos ler lá só para mim. Mateus 5, 14 e 16, rapidamente. Mateus 5, 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder numa cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Filipenses 2,15 também, só para a gente finalizar a leitura. Filipenses 2,15. Para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Quando nós passamos a ter uma vida santificada, uma vida separada, uma vida consagrada diante do Senhor, automaticamente a luz do Senhor, o Senhor começa a resplandecer através de cada um de nós. E, infelizmente, muitos irão nos questionar, muitos irão zombar, muitos irão, de alguma forma, denegrir as nossas atitudes. Mas a luz que há em nós irá refletir que as obras deles são malignas e que é aquilo que nós praticamos que é o correto. E quando a luz do Senhor resplandece em nós, o interessante é que o luzeiro, ele não ilumina para si mesmo. Ele não reflete para si, ele não clareia porque para ele, não, ele ilumina para aqueles que estão à sua volta. Então, quando nós somos chamados para ter uma vida separada, uma vida consagrada, uma vida de realmente de obra de cruz, de renúncia, é porque o Senhor quer refletir a sua luz em nós. Nós somos os vasos a quais o Senhor precisa. Olha a bondade e a misericórdia do Senhor. Ele poderia fazer por si só, mas ele confiou algo em nós muito precioso. E é algo muito interessante porque não é questão de que você mereça, que você é digno ou não é digno, é por escolha dele. Ele escolheu nós para refletirmos a sua luz, para refletirmos a sua glória. Então, quando a luz do Senhor resplandece, não é simplesmente para nós. Então, quando nós andamos, nós não podemos ter o sentimento egoísta de dizer assim, né, o Senhor está me usando, o Senhor faz, né, o Senhor manifesta através de mim. Não. O Senhor reflete o seu poder e a sua luz com um único propósito, para clarear, para dar luz àqueles que estão perto de você. E também para aqueles que estão longe, que ainda realmente não estão perto da luz, um norte, um foco. Por assim dizer, alguns vão se achegar a você, porque aquela luz é atrativa, porque aquilo que está sendo manifestado através de você agrada-lhe, é algo diferente. Outros vão ver e vão criticar, mas o Senhor usa você como luzeiro, não para você mesmo. Ele usa você para atrair outros para Ele. Essa é a vontade do Senhor. Então, andar de forma digna da nossa vocação é algo trabalhoso, porque você precisa renunciar, você precisa abrir mão de muitas coisas que, de certa forma, não estão dentro do plano do Senhor ou que simplesmente podem, de alguma forma, ofender alguém ou ofender algum irmão ou, de certa forma, dar algum mau testemunho. Então,
O que eu quero dizer? O andar com o Senhor é uma forma gradativa de abrir mão, com o objetivo de quê? Que outros possam se achegar ao Senhor. E para concluir, né, não vou me delongar, todo o propósito, ele finaliza, está fora do contexto, mas eu quero chamar essa frase. Em Efésios 4:13, por favor. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida de estatura completa de Cristo. Vou repetir, porque a outra versão diz o seguinte: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Há de chegar o tempo, irmãos, que a unidade da fé ela vai ser completa, dizer assim. E o meio disso é todos buscarem o conhecimento pleno do Filho de Deus. É estarmos em Cristo, é conhecermos o Senhor, é buscar a vontade dele. Que nós realmente possamos ser luzeiros, que a gente realmente possa entender que, assim como o candelabro, né? Ele tem a luz, mas não em si mesmo. A luz é o Senhor. E o Senhor está a procurar Ele mesmo em nós. Ele quer encontrar isso em nós. E que nós possamos refletir essa luz, possamos permitir que aquilo que o Senhor tem colocado em nós, tem ministrado através dos irmãos, através dele mesmo, possa refletir e alcançar cada irmão, cada irmã e outras pessoas também. É isso que eu queria deixar para os irmãos. É algo pequeno, mas algo que realmente mexeu comigo. Que a gente possa realmente confiar no Senhor, que de certa forma Deus, ele possa ser sempre o centro. Jesus possa ser sempre o centro, sempre o primeiro, ele seja o objetivo de tudo aquilo que nós buscamos. E as demais coisas o Senhor irá de acrescentar no tempo dele. E que nós possamos realmente confiar no Senhor. Amém? Então é isso que eu queria deixar para os irmãos. Bom, irmãos, estão me ouvindo? É, eu vou ser, eu vou falar só aquilo assim que mais me chamou a atenção, que eu vou começar pelo que me marcou e depois pelo que me chamou a atenção. No primeiro dia estava decidido o Bornelli compartilhar, mas assim não foi. Foi o irmão Amauri e uma palavra assim tremenda, que vai realmente de encontro com o tema que é nossa vocação celestial e a vida prática da igreja. E aí, ele falou sobre questões de humildade, mansidão, longanimidade. Diversas vezes o Wilson já compartilhou sobre isso, né? E eu lembro que ele já falou assim comigo, Tiago, quando acontece duas vezes, é porque o Senhor está com urgência. Então, o tema foi muito contundente nesse aspecto de urgência da igreja alcançar essa vocação. E a parte que ele citou foi em Efésios 4:2, que está escrito: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Já foi falado isso, né? Mas eu fiz questão de escrever o conceito, assim, da forma como foi apresentado. A humildade, ela vale ouro para o céu, que é a natureza do Senhor. O ouro remete à natureza de Deus. Reconhece que somos pecadores resgatados em pleno demérito, como o nosso irmão Tiago compartilhou na ceia, né? Tá com as
pernas quebradas, como que foi parar na mesa com o rei. A humildade, ela constrói a unidade da igreja e o orgulho, ele destrói. Isso é uma característica, humildade. E todas elas vão apontar para o Senhor Jesus. Mansidão, qualidade rara que denota poder, mas não para massacrar o outro. Isso realmente é o Senhor Jesus. Porque muitas vezes, eu falo assim por mim, recebo uma certa fala, uma frase, eu já quero dar de volta. Isso não é mansidão, isso é fraqueza. Isaac às vezes fala, nossa papai, você é tão forte, você é tão forte. Na hora que eu ouvi o irmão falando, nossa, eu sou tão fraco. Porque você retri- receber aquilo, por mais que você não goste, ou fica em silêncio, ou fala o que o Senhor falaria. E isso é difícil. E depois, sobre a longanimidade, paciência que suporta provocações, sem revidar. Não tem pressa em julgar e condenar. É ter paciência para provocar várias provocações, suportar várias provocações. E não só as provocações também, de suportar o momento pelo qual estamos passando. O Mário ele tem compartilhado sobre as 42 estações que a gente percebe ali o trato do Senhor com a igreja, né? E é um trato de amor, de cuidado. Por mais que seja assim tão amargo, tão difícil, o Senhor ele trata ali com amor. Porque se ele não se importasse, ele deixava todos nós perecermos. Se ele não se importasse, o Senhor Jesus não teria aberto o livro, como está descrito lá em João, em Apocalipse, na visão de João na ilha de Patmos. Porque se não tivesse ninguém para abrir o livro, o que seria da humanidade? E nisso eu fiquei. Antes, teve um dia que eu conversei com a irmã Yang, que é filha, é irmã, a irmã Yang, que é esposa do irmão Davi Yu. Eles são chineses, né, lá de São Paulo, reúne com o Esdras. E aí a gente ficou um bom tempo conversando, foi muito bom. E aí eu falei daqui que os irmãos têm feito estudo, e quando eu citei do Wilson com relação ao Apocalipse, ela chegou e falou assim, irmão, você já reparou que agora na oportunidade vou até corrigir, foram duas igrejas aprovadas pelo Senhor, Esmirna e Filadélfia. Esmirna que significa amargura, amarga, e Filadélfia, como o irmão compartilhou aqui, o Amaurílio, sobre amor fraternal. E aí ela falou assim, perceba que do lado, antes dela, vem a igreja de Sardes. E na igreja de Sardes, ela tem uma característica que o Senhor fala, Apocalipse 3:1. Vou só pegar o final. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. E aí tem a igreja de Laodiceia, que está escrito: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera que fosses frio ou quente. Aí no 17, pois dizes: estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Eu tenho, como eu havia compartilhado em outra ocasião, eu tenho meditado nisso. Senhor, em qual igreja eu me encontro? Eu, particularmente. Porque o Senhor espera essa igreja de Filadélfia, esse amor fraternal entre os irmãos.
Só que aí, na hora que vai tendo aquele caminho, e aí a gente pensa que está na crista da onda, a gente pode tender a cair para Sardes. Pode também tender a cair para Laodiceia. Está tudo bem, Senhor, estou rico, tenho dinheiro, estou com saúde, nada me falta. Está tudo ótimo. Mas ali vem a cegueira. Assim, não sei se vai dar para eu chegar na parte, é que o Senhor, vou citar aqui a parte que está escrito sobre essa questão de visão. A visão, ela evita a corrupção. Os ouvidos significam discernimento espiritual. Precisamos entender qual é a nossa responsabilidade e assumir. Então, a gente tem que identificar que nós dependemos do Senhor para tudo. A gente não pode tomar nenhuma decisão sem que o Senhor conduza. Como o irmão Amaurílio mesmo falou. E ontem eu estava na casa do meu cunhado e eles têm um cachorro, Pinscher 3, eu nem sabia que existia. E aí a Aline brincou. O Tiago e a Heleninha vão viajar, então o cachorro vai ficar conosco. Aí eu falei, não, não é bem assim. Primeiro a gente tem que orar para saber se é da vontade do Senhor a gente receber o cachorro. Mais que o coração, né? Eu já. Não que eu não queira, o cachorro ele é único. Aquele cachorro assim, ele é fora do comum. É uma bênção para eles. Não, mas eu estou brincando assim porque a gente tem que orar mesmo, né? Tem que orar, por mais que você queira, porque às vezes eu vou pegar o cachorro, eu não vou cuidar direito. Eu estou tão atarefado que às vezes eu não tenho cuidado nem comigo. Aí eu esqueço de tomar, às vezes, água, eu esqueço de comer, eu esqueço de tudo. Aí está o cachorro, a responsabilidade. Então, eu particularmente entendo, eu tenho que cuidar como se o dono cuidasse. E aí, essa parte foi o que me chamou muito, me tocou mais, sobre essas características de mansidão, humildade e longanimidade. Às vezes eu ouvia, eu não entendia, assim, a humildade. Humildade não é você ficar andando com a cabeça baixa e tudo, você andar um trapo, o calçado rasgado, usando o mesmo. Não. Humildade é muito mais do que isso. Vou até falar novamente. Ela constrói a unidade da igreja. Ela tira o orgulho para que nós possamos andar em unidade, que é a igreja de Filadélfia, que é um amor fraternal, que todos conseguem, por mais que um possa falar algo que magoou, que possa fazer algo que magoou, se o Senhor Jesus realmente ele opera em nós, há o perdão, há sempre o perdão, porque assim o Senhor faz conosco. E agora eu vou citar só algumas frases daquilo que me chamou a atenção. O velho homem é amargo, precisa ser tocado todos os dias e ter a cruz sendo operada todos os dias. Teve uma vez que um irmão conversou com a Aline e, e falou falou assim, irmã, para mim todo mundo, o cristão e o que não é cristão, tinha que ler dois livros. A vida cristã normal e a vida que vence. Pelo seguinte, a vida cristã, você vê ali que você é um pecador, você é falho. Você não vai ficar querendo gerar expectativa no outro, você vai se frustrar. E muitas vezes a pessoa coloca expectativa em pessoas, em liderança, o que for. Como até o irmão falou, a Maurílio, você tem que colocar a nossa, nós devemos colocar a nossa expectativa sempre no Senhor. A gente sempre tem que ver o Senhor. A gente sempre tem que fazer o esforço de ver o Senhor Jesus em cada um de nós, em cada um dos irmãos. E aí a outra parte somos constituídos, a vida eterna já começou.
e somos coparticipantes da divindade. Esse coparticipantes, essa palavra é muito forte, porque é mais do que a misericórdia. Misericórdia é você se colocar, pegar o outro e colocar no mesmo nível. Mas esse coparticipantes é você desfrutar de, fazer o outro desfrutar de tudo aquilo que você desfruta. E o Senhor Jesus, ele nos convida a isso. Como nosso irmão Tiago compartilhou na ceia, que lugar eu fiquei, Senhor, só de estar aos teus pés já para mim já está ótimo. Mas o Senhor quer que a gente desfrute de tudo, muito mais. Por isso que a palavra fala que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que o Senhor tem preparado para aqueles que nele esperam. A outra parte que me chamou a atenção é só frases. A palavra vocação ocorre 11 menções no Novo Testamento e não varia seu sentido. Então, assim, se aparece 11, muitas vezes, mais que uma vez, né? A gente precisa ter uma certa atenção com isso. Então, nesse aspecto que foi tratado a conferência, de vocação, todo o tempo, o Senhor requer urgência de nós. E a gente precisa um dos outros para poder o outro ver aquilo que eu preciso melhorar. E sempre com amor. E ser recíproco. De maneira que a gente sempre, o Wilson sempre fala comigo, Thiago, a gente sempre tem que ter cuidado no falar com os irmãos, no receber os irmãos. Todos aqueles que vêm até nós, que a gente receba com carinho, com educação, com amor. O meu tio sempre, o Vaguinho, ele fala, quando for começar os avisos, sempre fala, tem alguém nos visitando? Porque isso mostra que eles são importantes. A gente já começa primeiro, tem alguém nos visitando? Ter essa atenção. A outra frase é: Deus mesmo se entregou a si mesmo para nos livrar da punição dele mesmo. O Senhor, ele iria punir e ele se entrega para não nos punir. Assim, é fascinante isso. A outra frase: Jesus abre um caminho para entrarmos vestidos dele mesmo. O Wilson, eu estou falando demais assim. O Wilson uma vez é, chegou e falou assim, Tiago, ele contou uma história, acho que ele já falou aqui, mas é bom relembrar. Tinha uma ovelha que ela tinha tido um filhote e aí morreu. E tinha uma ovelha que teve o filhote e a mãe morreu. E aí o filhote precisa amamentar. E aí como é que fica? A mãe morreu, ele pegou e colocou numa outra ovelha que estava amamentando. E essa ovelha rejeitou, bateu, ele tentando e batia e tudo. Aí o pastor pensou, vou pegar o, o filhote, o filhote, o filhote de uma morreu, aí ele pegou a pele desse filhote. Ô, gente, perdão, tô confundindo tudo, né? Eu fico falando, mas eu fico. Ah, o fato é, vestiu o, o, a, o rejeitado e essa recebeu. Então, aonde que eu quero chegar? Se a gente fala, chegar ousadamente ao trono da graça, da glória, do poder de Deus, ousadamente, você chega sem estar vestido de Jesus. Você não chega, não. Tem como. Então, é esse aspecto. A gente tem que estar em todo momento vestido do Senhor. É só para descontrair. Já estou com. Outra, outra frase. O Wilson vai ter que repetir de novo. É, não crer é desobedecer. Não crer é desobedecer. É uma frase do Charles McIntosh. Isso de
às vezes o Senhor dá uma direção e às vezes não confiamos no operar do Senhor, por mais que as coisas estão é, parecendo assim que não tem mais solução, que é impossível. Eu sei que a gente ouve isso todas as vezes, né? Mas é sempre bom ouvir novamente para que a nossa memória é muito fraca, assim, a gente esquece. Isso é desobedecer. E desobedecer é pecado, isso entristece o Senhor. É o que o pecado nasceu disso, né? Da desobediência. Outra frase assim que eu achei interessante: Mar Vermelho significa batismo, né? E o Jordão é o quebrantamento, é a cruz. Então todos nós passamos pelo batismo, mas a gente tem que todo dia passar pelo Jordão, tem que se lavar toda hora, para a gente se quebrantar e conseguir ter ouvidos para ouvir e ter olhos para ver o Senhor. Outra parte aqui, não se chega na unidade. Esse daqui é interessante. Bornelli ele sempre fala que é a soberania do Senhor tem que andar com a responsabilidade do homem. E aí ele falou assim que o irmão Watmani, ele sempre fala, ó, toda vez que você falar de soberania do Senhor, fala também da responsabilidade do homem. Toda vez que falar sobre doutrina, fala também sobre vida interior. Toda vez que falar sobre devoção, fale também sobre diaconia. Porque a doutrina, só na doutrina, aí vai gerando até misticismo. Mas a vida interior é reconhecer que o Senhor tem que operar em nós, que nós somos limitados. Não se chega na unidade da fé sem conhecimento do Filho de Deus. Chegamos à perfeita varanolidade, homem maduro. Nisso eu lembrei do nosso irmão Luiz Aguirre, que tem feito estudo sobre o Espírito Santo. Que o Senhor, ele espera de nós um amadurecimento. O mais fascinante é que éramos inimigos, depois passamos a ser servos e somos filhos. Só que o Senhor espera um filho que tenha mais entrosamento com ele. Às vezes eu fico assim, esperando Isaac crescer, eu evito de assistir alguns filmes para esperar ele crescer para eu assistir com ele. E aí o Senhor, ele fica, eu acho que nessa expectativa assim de esperar a gente chegar no sair do Tecnon, filho novinho, criança, para chegar no Ruios, que é o filho maduro. E para concluir, o pilar de Hebreus é o sacerdócio de Jesus. E lá tem a palavra Melquisedeque. Eu lembro que uma vez, certa ocasião, eu liguei para o Luiz Aguirre para perguntar, me explica isso direito, porque assim, né, o sacerdócio de Melquisedeque e tal. Mas o irmão Luiz Fontes, ele falou assim, tão, eu nunca tinha pensado dessa forma, ele falou assim, ó, eu tenho até aqui no telefone as imagens, quem quiser depois ver. Em hebraico, a palavra Melquisedeque, inclusive na Tanar, que eu tenho a Tanar, que tá, não tem o Novo Testamento, né? Mas tem em hebraico. Nosso irmão Luiz Felipe também pode ajudar muito. Melquisedeque significa, são duas palavras. Malki, em hebraico, que significa meu rei, e Tzedek, que significa justiça. Então, meu rei de justiça, meu justo rei. E aí, as palavras que formam o Malki, em hebraico, tem uma letra, significa. A palavra Malki, se você pegar no hebraico, ela tem as letras. Cada letra tem um significado. A primeira, sabedoria. A segunda, instrução. A terceira, palma na mão. A quarta, poder em ação.
Então, isso tudo demonstra um rei que tem sabedoria, que tem instrução, que tem na palma da mão o poder, e o Senhor Jesus com as marcas ali que ele conquistou por nós, e o poder em ação. Sedeque, a primeira letra, justiça, a segunda, porta, e a terceira, santo. O Senhor, juntando tudo isso, realmente, ele é o Melquisedeque. Ele é aquele rei sábio que tem todo o poder, ele é a justiça, ele que abre a porta, ele que é santo, ele abre a porta e coloca um caminho para entrarmos. Só que nós precisamos entrar vestidos do Senhor. Nós precisamos, com urgência, buscar, eu me incluo, irmãos, essa vocação, essas características de mansidão, de humildade, de longanimidade e de amor, que o amor, ele é incondicional, ele tudo suporta e ele tudo crê. Então, é isso que eu tenho para compartilhar também. Eu citei vários irmãos, para assim a gente entender que nós precisamos realmente congregar, nós precisamos uns dos outros. Cada um, ele acrescenta algo nas nossas vidas. E por isso que a gente tem que tratar cada um com amor, com respeito. É isso, irmãos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pelo teu imenso amor, pela tua imensa graça e misericórdia. Senhor, não tem nada que possamos fazer que sejamos merecedores. Tudo é pelo teu amor, Senhor, teu olhar. Que o Senhor olha para nós e vendo tanto valor, Senhor. Olha para nós com tanto amor e doçura e nos faz, Senhor, assentarmos contigo, Senhor, em regiões celestiais. Ó, Senhor, nós somos totalmente gratos a Ti a nossa adoração, a Ti a nossa dependência, Senhor Jesus. Que o Senhor esteja conosco no restante nessa semana que se inicia, no restante desse dia. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós carecemos da Tua palavra e da Tua presença. A cada segundo, a cada momento, a cada dia, Senhor. Que o Senhor opere em nós. Que o Senhor ganhe em nós aquilo que o Senhor quer para Ti mesmo. Que possamos sempre, Senhor, estarmos dispostos e dizer: Senhor, eis-me aqui e conduza-me para aquilo que é do teu agrado. Nós te bendizemos e te adoramos no santo e poderoso e precioso nome do Senhor Jesus. Amém.